Sejam bem-vindos mais uma vez na disciplina de Saúde Coletiva 1. Hoje nós vamos falar um pouquinho da Estratégia de Saúde da Família, tá? Que é um programa de saúde governamental que também faz parte do nosso módulo 1, lá da disciplina de Saúde Coletiva 1, tá? Então vamos lá. Nós temos alguns conceitos que merecem ser revisados, né, antes da gente começar, sobre atenção básica, né? Então, a estratégia de saúde da família, nós podemos também chamar de atenção básica ou atenção básica da saúde, que tem característica, né, por um conjunto de ações de âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção da saúde, tá? E a proteção também, inclusive a proteção de agravos, ou melhor, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação e manutenção da saúde. O Programa de Saúde da Família, né, hoje chamado de Estratégia de Saúde da Família, ele foi iniciado em junho de 1991 com a implantação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, que chamava PACS. Até hoje ainda existe o PACS, só que ele funciona com um enfermeiro e mais ou menos 10 agentes comunitários de saúde, diferente das equipes de saúde que nós temos hoje em dia. Então começou lá em 91, né, com esse tipo de formação, certo? Em janeiro de 1994, por iniciativa, né, do Ministério da Saúde, foram formadas as primeiras equipes de saúde da família, ESF, que é a sigla, né, que a gente usa hoje em dia, incorporando e ampliando a atuação dos agentes comunitários de saúde. Então, em 94, já entra o médico de saúde da família, juntamente com o enfermeiro, um auxiliar ou técnico de enfermagem e os agentes comunitários de saúde, compondo assim a equipe mínima da saúde da família. Aí, como a gente falou agora, né, chamava-se Programa de Saúde da Família e hoje chama-se Estratégia de Saúde da Família. O que é essa estratégia de saúde da família, né? É uma estratégia de política de saúde que incorpora e reafirma os princípios básicos do SUS, destacando então a universalização, equidade no acesso, integralidade das ações e participação da comunidade, certo? Então, essa estratégia de saúde da família, ela visa a reorientação do modelo assistencial. O que é isso, né? Reorientar um modelo assistencial. É porque antes nós tínhamos, na área de saúde, somente as unidades básicas de saúde, certo? E não tínhamos essa estratégia de saúde da família, né? Que é um modelo diferente, que veio para poder mudar essa assistência à saúde que era prestada antigamente. Então, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Ó. Então, a estratégia de saúde da família, ela incorpora nas unidades básicas de saúde. Aqui em Uberlândia, por exemplo, existem ainda as UBSs, certo? Que são essas unidades básicas, mas algumas UBSs, elas se transformaram em UBSF, tá? Que chama-se, então, Unidades Básicas de Saúde da Família, certo? Então, atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes e na manutenção da saúde, como falamos agora há pouco. A responsabilidade pelo acompanhamento das famílias coloca as equipes de saúde da família a necessidade de ultrapassar os limites classicamente definidos para a atenção básica, especialmente no conceito do SUS, no contexto, né, do SUS. E então, o que significa isso? A estratégia de saúde da família, como ela incorpora outros profissionais da área de saúde, também que a gente pode dizer da educação física, odontologia, psicologia, serviço social. Então,
essas equipes elas têm um trabalho diferente do que era produzido nas equipes mínimas de unidades básicas, tá? Então nós vamos ver aqui ao longo da apresentação que existem várias formas de trabalhar, né, dentro da comunidade quando estamos inseridos dentro da estratégia de saúde da família. Então, a estratégia de saúde ela valoriza os princípios de vinculação com a população, né? Então, quem trabalha diretamente nessas unidades né, de saúde, elas vão envolver com aquela população, com aquela comunidade que faz parte da área de abrangência daquela determinada equipe. Garantia de integridade na atenção, certo? Então vai ter que dar uma atenção igualitária, né, para todos que estão envolvidos ali naquela área de abrangência. Eu vou explicar melhor o que é essa área de abrangência. Trabalho em equipe com enfoque interdisciplinar. Então, quando a gente fala em trabalho em equipe, é muito importante, porque a equipe ela deve conhecer todo o problema que está inserido naquela família, no indivíduo, na família e na comunidade. Tá? Então, com enfoque interdisciplinar. Então, nós vamos envolver todos os profissionais que estão inseridos nessa equipe para trabalhar de forma coesa, tá? Todos trabalhando em conjunto para uma determinada causa, para resolver um determinado problema. Pode ser tanto uma doença quanto um agravo em saúde. Então, a estratégia de saúde ela tem um ênfase na promoção da saúde com fortalecimento das ações intersetoriais. Então, a estratégia de saúde ela não atua sozinha, ela depende de outros setores, tá, para estar desenvolvendo um trabalho, né, bem feito ali. Então, por exemplo, existe um paciente, né, uma família que tem uma pessoa, um indivíduo que tem um determinado problema, que na atenção básica não consegue ser resolvido ali na estratégia de saúde da família. Então esse paciente ele vai ser encaminhado para uma outra unidade de mais alta complexidade, né? Pode ser secundária ou terciária. Ele vai receber um atendimento pode ser especializado, tipo ortopedia ou, entre outros, né, cirurgia, e depois esse paciente, depois que ele recuperar, né, uma fase que ele esteja em recuperação, ele é devolvido para a unidade de atenção básica, para essa equipe de saúde da família. Então a gente encaminha e depois retorna com esse paciente para ficar novamente sob os nossos cuidados, certo? Então isso aí a gente chama também de referência e contra-referência. Então a atenção básica ela precisa de setores, né, que referenciam, certo, esses pacientes e que depois nos devolvem para continuar o tratamento, né, de forma mais básica. E também ela valoriza o estímulo à participação da comunidade. Então a gente acaba se envolvendo com essa comunidade, a gente vai ouvir os problemas que eles têm e tentar solucionar da melhor forma possível. A territorialização, tá? E cadastramento da clientela. Então, quando a gente fala de área de abrangência previamente definida, a gente vai ver uma área, né, que necessita mais de uma implantação de uma equipe de saúde da família, e ali a gente começa um cadastramento, né, para poder fazer o acompanhamento da população, né, que está descrita naquela determinada área. Então, uma equipe, ela se responsabiliza por, no máximo, 4.500 pessoas, que dá, em média, 1.000 famílias, e cada um agente comunitário de saúde fica responsável, em média, por 200 famílias, certo? Então, só lembrando que todos os municípios, né, eles recebem uma verba do governo federal, do Ministério da Saúde, propriamente dito, para implantar essas equipes. E a intenção do governo é que todos os municípios tenham 100%, tá, das pessoas cadastradas em equipes da saúde da família. Que essas equipes de saúde sejam implantadas para
é, abranger todo o município, tanto da zona urbana quanto da zona rural. Então, existem equipes de saúde na zona urbana e na zona rural também. Tá? Aqui eu trouxe um exemplo de um território, tá? De área de abrangência, também chamada, de uma estratégia de saúde da família, que é lá de Montes Claros. Foi só uma imagem que eu retirei para eu poder mostrar para vocês. O ideal dessa territorialização, né, é deixar que a unidade de saúde, né, essa equipe de saúde da família, ela seja mais centralizada para ficar mais fácil acesso em todas as casas que serão visitadas, em todas as residências que serão contempladas com essa equipe. Então, geralmente, ela é centralizada. É melhor assim, porque se ela ficar é, mais descentralizada, tipo de um lado só, aqui é a minha unidade de saúde, né? E os agentes vão ter que fazer visitas, né, nessa outra extremidade, então vai dificultar um pouco e vai ficar um trajeto longo, né? Então a gente vai estar montando um mapa desse determinado território e cada cor dessa representa uma microárea, né, que o agente comunitário de saúde vai ficar responsável. Então nós temos aqui uma microárea aqui colorida de amarelo, essa outra de lilás, essa outra verde, verde claro, um cor de laranja, um rosa e um azul. Então são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete microáreas. Provavelmente nós temos ali 7 agentes comunitários de saúde, certo? Esse aqui, essa ficha A, é a ficha de cadastro das famílias, tá? Que vão ser inseridas nessa área de abrangência. Então, quando a estratégia de saúde da família ela está em fase de implantação, então o correto é delimitar a área, conforme aquele mapa que nós mostramos agora, e depois fazer as visitas domiciliares, delimitar a área, a microárea de cada agente, e cada agente comunitário de saúde, ele pega essa ficha A, vai até na casa dessas pessoas e vai fazer o cadastramento dessas pessoas, certo? Então aqui nós temos endereço, número, né, bairro, o CEP, número de pessoas, né, com 15 anos ou mais, número de pessoas de 0 a 40 anos, a 14 anos, melhor dizendo, e outros dados aqui, de escolaridade, de alfabetização, de ocupação, se tem algum tipo de doença. Então, essa ficha A, ela vai traçar o perfil de saúde daquela comunidade, daquela determinada área de abrangência. Tá? Então vocês vão ver que tem o município, né, um código do município, o segmento, tem a área e a microárea, além de ter o número da família cadastrada, certo? Para que a gente tenha controle geral sobre tudo o que acontece a nível de saúde daquela comunidade que a gente vai estar trabalhando. No verso da ficha A, nós temos outros dados que são muito importantes também, que estão relacionados com a situação da moradia e do saneamento desses indivíduos. Então, como que é o tipo de casa dessas pessoas? É de tijolo, de adobe, de taipa, né, de madeira, de outro material? Então, aqui a gente vai conhecer a situação das pessoas, né, de como que elas moram, a moradia delas. Destino do lixo, se tem lixo coletado, se é enterrado, se é a céu aberto, se tem tratamento de água, como que é essa água, né? O abastecimento da água, destino de fezes, urina, então o saneamento básico, né? Então essas questões aqui são muito importantes porque elas também envolvem outros setores das políticas, né? Municipais, tanto políticas municipais quanto estaduais, ou até mesmo, né, federais. Então, esses tipos de dados são muito importantes para que a gente conheça, né, que a gente possa fazer um diagnóstico dessa comunidade. Porque porque as doenças que possam estar acontecendo ali, né, aparecendo naquele local,
pode estar relacionada com esse tipo, né, de perfil de saneamento e moradia. E também aqui nós temos outras informações que se alguém da família possui plano de saúde, em caso de doença, onde que procura, se é hospital, se é unidade de saúde, se vai direto na farmácia ou se é benzedeira, entre outros. Se tem meios de comunicação, né, se é rádio, televisão, se participa de grupos comunitários, grupos religiosos, associações e meios de transporte também que utiliza, tá? Porque aí a gente vai traçar um outro tipo de perfil, caso necessário. Então, através dessa ficha a gente fica conhecendo o perfil de saúde, né, daquela comunidade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar no fórum de discussões no final de cada módulo. Esse, no caso, é do módulo 1, que a gente vai estar tirando as dúvidas. De qualquer forma, já deixei disponível lá no módulo 1 toda uma melhor apresentação, né, através de um PDF sobre estratégia de saúde da família. Nessa disciplina de saúde coletiva 1, nós não temos muito tempo para aprofundar, porque é muita coisa que envolve a estratégia de saúde da família, né? Então, nós poderíamos estar trabalhando um semestre inteiro só com esse assunto. Mas aqui a gente está falando assim de uma forma mais ampla, né? Assim que eu digo, e que a gente pode estar comentando sobre isso melhor, né, em outro momento. Mas o que vocês precisarem de conteúdo sobre a estratégia de saúde, vocês podem me falar que eu disponibilizo para vocês. A composição mínima, tá, da equipe de saúde da família, ela é composta, então, basicamente por um médico, um enfermeiro, um auxiliar ou técnico de enfermagem e 5, 6 agentes comunitários de saúde, certo? Então, essa aqui é a equipe mínima, composta né, das unidades básicas, das unidades de saúde da família, preconizadas pelo Ministério da Saúde. Então, o mínimo para funcionar precisa desses profissionais. Agora, quando a gente fala de equipe ampliada, então toda a equipe mínima, mais um dentista, um auxiliar de consultório dentário. Nós temos aqui também um técnico de higiene dental, educador físico, psicólogo, assistente social, entre outros, né? Então a gente pode trabalhar com outros profissionais, depende da demanda da comunidade. Então, quando a gente fica conhecendo o perfil de saúde, conforme nós falamos ali do preenchimento da ficha então a gente vai ver a necessidade daquela comunidade que a gente está trabalhando. Então, vamos supor, eu tenho muitos idosos, né? Então a gente pode estar solicitando para a Secretaria de Saúde do município a contratação de educadores físicos para trabalhar com esses idosos, né? Fazer exercícios ao ar livre, né? Se a gente está percebendo que as pessoas daquela comunidade têm muitos problemas de dentição, né? Cáries, estão precisando de dentistas, então a gente solicita também à Secretaria de Saúde, né, que seja contratado um dentista para compor, né, essa equipe de saúde. Então a gente vai ver qual que é a demanda e vai fazer essas solicitações através da Secretaria de Saúde dos municípios. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Quais que são as responsabilidades, então? Eu coloquei aqui PSF, mas vamos lembrar que é Estratégia de Saúde da Família. Tá? É porque muda, mas ainda tem muita gente que fala PSF. Ah, vamos lá no PSF. No seu bairro tem PSF? Então vocês vão ouvir muito isso até hoje. Mas lembrem-se, né, que é Estratégia de Saúde da Família. Isso aí às vezes confunde na hora que vocês forem fazer uma prova de concurso, tá? Então, quais que são as responsabilidades? É conhecer a realidade das famílias pelas quais é responsável, por meio do cadastramento e diagnóstico de suas características sociais, demográficas e epidemiológicas. É como eu disse para vocês agora há pouco. Né? Então, teve um caso de uma estratégia de saúde da família que eu trabalhei no município de Araguari. Então, do lado da nossa unidade de saúde, né, tinha uma colônia onde corria a céu aberto água, né, o esgoto deles corria a céu aberto.
E ali eles ficavam doentes constantemente. Eram várias famílias em situação bem precária e eles tinham problema de verminose, problemas de sarna, porque eles tinham muitos animais, dormiam junto com eles. Então, a gente tratava essas pessoas com medicamentos, mas passava alguns meses eles estavam contaminados novamente. Né? Então, qual que é o problema nesse sentido? O problema está sendo na rede de esgoto, né, na infraestrutura ali daquelas casas. Então, a gente precisa de outros departamentos da prefeitura para que possa dar um suporte para melhorar a qualidade de saúde dessas pessoas. Porque não adianta só você medicar se você não tira a causa, né, o que está causando aquele problema de saúde. Então a gente tem que ficar atento nessas questões também, não só com o indivíduo, mas com a responsabilidade, né, ali coletiva, social, e observar essas características, né, daquela comunidade que a gente está atendendo, para que isso a gente possa resolver. Então, nós temos também a responsabilidade de identificar os principais problemas de saúde e situações de risco, né, como isso que eu estou falando agora, os quais a população, aos quais a população que ela atende está exposta, certo? Então, é esse exemplo que eu acabei de dar. Prestar assistência integral, respondendo de forma contínua e racionalizada à demanda organizada ou espontânea. Então, o que, que seria isso, prestar essa assistência integral? Então, nós podemos fazer da seguinte forma, pela experiência, né, que eu já tive trabalhando em unidade de saúde da família, a gente tinha uma fila de atendimento no período da manhã, certo? Que era agendado, e também nós tínhamos, através das visitas domiciliares dos agentes comunitários de saúde, aquela demanda que era mais urgente. Então, além da fila de atendimento diária no período da manhã, a gente deixava espaço para colocar outros problemas que poderiam ser urgentes também. Certo? Então, essa parte de organização fica a critério de cada unidade de saúde da família. Por exemplo, se a gente tem uma unidade que está inserida numa comunidade que muitas pessoas trabalham o dia todo, então, até o horário de funcionamento dessa estratégia de saúde, ela pode começar mais tarde e terminar um pouquinho mais tarde. Tipo assim, começa 9 horas da manhã e estende um pouquinho depois das 18 para poder pegar os indivíduos que trabalham no período integral. Porque senão a gente nunca vai conseguir encontrar com essas pessoas. Né? E elas também têm problemas de saúde. Então, aí a gente pode alterar também o horário de funcionamento para atender essa demanda. Então, a demanda, né, pode ser na unidade, na comunidade em geral, no próprio domicílio, contanto que nós temos as visitas domiciliares, não só dos agentes comunitários, mas dos técnicos de enfermagem também, dos auxiliares de enfermagem, do enfermeiro, do médico. Então, tem pessoas que elas não conseguem se locomover até a unidade, então cabe à equipe se organizar para ir até o domicílio desses indivíduos, né, para poder fazer a visita domiciliar e tentar resolver os problemas. Então, acompanhar também atendimento no serviço de referência, né, ambulatorial e hospitalar. Então, caso algum indivíduo, alguma pessoa que esteja na nossa área de abrangência, que seja encaminhada para um hospital ou para algum outro tipo de serviço, é de responsabilidade da equipe fazer esse acompanhamento. Tá? Não precisa nem ser presencial, mas que fique por dentro, né, de tudo que está acontecendo para a gente ter um retorno, né, dessa pessoa para a comunidade. Aqui nós estamos mostrando um mapa de uma microárea, né? Então aqui está dividido as outras microáreas, ó. Então a gente vai estar classificando. Aqui são os domicílios e aqui a gente pode montar uma legenda com os problemas de saúde que a gente encontra em cada domicílio. Certo? Então aqui a estratégia de saúde ela visa muito os problemas
de hipertensão, diabetes, hanseníase, tuberculose, alcoolismo, drogadição, gestantes, crianças e adolescentes, né, idosos. Então a gente vai estar montando um mapa desse tipo para a gente poder ter uma visão geral de tudo o que está acontecendo ali dentro daquela área de abrangência e de cada microárea. Então, cada microárea pode ser que tenha uma característica diferente. Agora vamos supor que em uma determinada microárea esteja acontecendo um problema de verminose, no caso. Então a gente tem que investigar para ver de onde que está vindo, né, esse problema. Será que é do saneamento básico? Né? Será que é água contaminada? O que é que está acontecendo? Então, quando a gente faz esse tipo de mapeamento detalhado, a gente tem uma visão, né, melhor de tudo que acontece ali dentro daquela determinada região. Outras responsabilidades da estratégia de saúde da família é estabelecer vínculos de compromisso com a população, através de estímulos e organizações, né, das comunidades para exercer o controle social das ações e serviços de saúde. Então, esses vínculos eles são importantes para a gente, né, conseguir ali, dentro daquela comunidade, realizar, né, atividades, né, que possam beneficiar essas pessoas. Então a gente tem que estar atento a tudo que acontece dentro da grande área e das microáreas para a gente poder ver quais os vínculos e compromissos que a gente pode assumir com aquela comunidade. Desenvolver em sua rotina de trabalho também atividades com grupos nas diferentes fases da vida, conforme a demanda da população local, dentre os quais podemos citar saúde da mulher, saúde da criança, ações de vigilância epidemiológica, atenção domiciliar e atividades educativas com idosos, adolescentes, hipertensos, diabéticos, desnutridos, entre outros. Né? Então, quando eu falo aqui de desnutridos, né, então depende da área que você trabalha. Pode ser uma área que não tenha. Né? Então, me fez lembrar esse mesmo local que eu trabalhei, que nós tínhamos crianças desnutridas e que nós começamos a fazer a multimistura para poder distribuir para essas mães para fazer uma complementação alimentar. Então, todas as sextas-feiras, no final da tarde, a equipe se reunia e nós íamos para a cozinha da unidade para poder fazer a multimistura. Então, era bem bacana. Aí, durante a semana, a gente distribuía para as famílias que tinham essas crianças desnutridas e ia acompanhando o peso, né, dessas crianças até elas chegarem no peso ideal. Então, muitas coisas a gente pode desenvolver dentro da unidade. Nós tínhamos, inclusive, horta comunitária, onde a gente plantava legumes e verduras e envolvia a própria comunidade para estar ajudando nessa horta. E depois eles colhiam também e levavam para casa. É muito bacana esse tipo de envolvimento. Metodologia para grupos operativos. Então, quando a gente monta grupos, né, nessas comunidades, a gente pode deixar esses grupos fixos, né, durante a semana, uma vez por semana ou uma vez por mês. Então depende do grupo e a criatividade também ela está solta. Né? Então pode ser através de teatros, vídeos, leituras, gincanas, grupos de autoajuda, oficinas, né, trabalhos artesanais, caminhadas, bailes, entre outros. Então isso aí fica a critério de cada equipe, né, para poder desenvolver essas atividades operativas. Aqui a gestão, né? Quem que faz a gestão da estratégia de saúde da família? É o Departamento de Atenção Básica, DAB, tá? Que é uma estrutura vinculada à Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, com função institucional de operacionalizar a política de saúde da família no âmbito da gestão federal do SUS. Então, a execução dessa política é compartilhada por estados e municípios. Então, por exemplo, nós temos um município que tem 4 unidades de saúde da família.
certo? Então, essas unidades elas vão fornecendo dados, quantas visitas domiciliares que os agentes fizeram por mês, quantas visitas que o médico fez, quantas consultas que esse médico fez, quantas consultas que os enfermeiros fizeram, quantos procedimentos que os técnicos de enfermagem fizeram, administração de medicamentos, curativos, retirada de pontos. Então, tudo isso é contabilizado e no final do mês é mandado para a Secretaria Municipal de Saúde. Então, todos os municípios, eles fazem da mesma forma, encaminham para a Secretaria de Estado da Saúde, e depois todas as secretarias de Estado encaminham para a gestão federal do SUS. Então aí a gente fica sabendo de tudo o que está sendo desenvolvido, produzido dentro dessas estratégias de saúde da família que estão implantadas, né, no município. Aqui eu fiz uma busca para vocês verem como que é interessante e vocês podem fazer em qualquer município que vocês quiserem, né? Aqui no caso eu fiz de Uberlândia, que eu já venho trabalhando com esse tipo de estudo já tem muito tempo, e aí eu vou mostrar para vocês como que faz. Eu sei que alguns de vocês podem não ser daqui de Uberlândia, mas querem conhecer a realidade do seu município, então vocês vão fazer o quê? Aqui nós vamos entrar nesse site, que é a SAGE, tá? Que é a Sala de Apoio à Gestão Estratégica, tá? Do governo. Então, nessa sala, certo? Vocês vão entrar aqui, saúde mais perto de você, atenção primária da saúde. E vai abrir uma aba que está equipes de saúde da família. Nessas equipes, vocês vão escolher a região, né? O estado, Minas Gerais, eu coloquei aqui Uberlândia, e aí vocês já vão entrar direto, né, no mapa, certo? A última atualização aqui foi de 2019, mas aqui a gente ainda continua da mesma forma. Então, a cobertura populacional, né? Aqui nós temos o percentual da população coberta de 19,55%, sendo que aqui está mostrando para nós 103.500 habitantes, certo? Então, aqui é o percentual de cobertura. Deixa eu só conferir aqui. Isso no ano de 2002. E depois, aqui a gente tem o percentual de cobertura até no ano de 2019. Então, olha como que já aumentou de 2002, que foi implantado aqui em Uberlândia. Lembrando que no Brasil começou em 1994, né? Então aqui demorou muito. Eu já trabalhava com o programa de saúde da família desde 98, em municípios pequenos. Então aqui, por ser uma cidade maior, eu acho que demorou bastante para implantar. Então, de 103 mil habitantes, hoje estão sendo contemplados 255.300 habitantes, com um percentual de 37,37%. Em 2002 tinham 30 equipes e hoje nós estamos trabalhando com 74 equipes, certo? Lembrando, gente, que 37% não é nem a metade da população que deveria ser contemplada. Igual eu falei anteriormente, o preconizado é que seja 100% da população, né, daquele determinado município seja contemplada. Aqui é só 37%. Então, era isso aí que eu tinha que falar para vocês, né? Para falar para vocês sobre estratégia de saúde da família. Eu espero que tenha gostado. É uma pequena apresentação e, como eu disse, se vocês precisarem de algum outro material, pode solicitar que eu mando para vocês, tá bom? Aqui eu deixei algumas referências bibliográficas que eu utilizei para montar essa apresentação. Desde já, obrigado e bons estudos para vocês.